E agora a gente vai falar sobre o Novo Testamento, dando continuidade ao vídeo anterior sobre o Velho Testamento. O Novo Testamento tem um total de 27 livros, e assim como o Velho, ele é dividido em 5 partes. Então, os Evangelhos, Atos, também conhecido como histórico, Cartas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse. Os Evangelhos, a maioria já conhece, né? É o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde a gente vê a história de Jesus, desde o seu nascimento, os milagres, os primeiros milagres, como que foi todos esses 3 anos de vida dele aqui na Terra, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a sua morte, a sua ressurreição. Então tudo envolve de perspectivas diferentes, de autores diferentes, a vida de Jesus. A segunda parte é o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Lá fala certinho como foi o início da igreja, os primeiros anos dos cristãos, como foi a igreja do primeiro século. Também mostrou como foi que os judeus e os gentios receberam essa salvação de Jesus. A terceira parte, que são as epístolas paulinas, as cartas de Paulo às igrejas, aos líderes das igrejas, aos líderes religiosos daquela época. São os livros de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Olha só o tanto de carta que Paulo escreveu naquela época. E lá ele dava instruções à igreja, instruções aos cristãos, como eles deveriam se portar, mostrava, confirmava como era o evangelho, como que era a autenticidade do que Jesus falava, de como a igreja realmente deveria agir naqueles dias e nos dias que virão. Algumas questões também pessoais, do caráter pessoal do cristão. Então, as cartas de Paulo às igrejas. A quarta parte são as cartas gerais, as epístolas gerais às igrejas, então de autores diferentes escrevendo cartas às igrejas, assim como Paulo fazia, onde eles também davam recomendações às igrejas e aos cristãos do primeiro século. E o último, mais conhecido como Fim do Mundo, Apocalipse, livro sobre os fins dos tempos, onde João tem uma revelação de Deus e simbologicamente ele mostra como vão ser os últimos dias da igreja na Terra. E aí é uma coisa assim que, se a gente for estudar escatologia, é um assunto bem extenso, é um assunto bem longo, mas em resumo é sobre os fins dos tempos. Então é isso, galera, espero que tenha ajudado vocês a entender aí essas 5 divisões, espero que você tenha aprendido Evangelhos, Atos, Cartas de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse. Talvez quando você lê o Novo Testamento, assim você entenda melhor o contexto, o porquê, onde ele se encaixava, o que ele descreve. Então, Deus abençoe, boa leitura para vocês.